Hello again, EasyCal friends! Welcome back to EasyCal. Sejam bem-vindos à continuação dos nossos simulados EasyCal feitos por um examinador credenciado do exame. E hoje nós vamos dar continuidade à única maneira certa que tem de estudar com simulado. Então, se você é uma daquelas pessoas que já tentou estudar para passar na prova EasyCal, já tentou de tudo quanto é jeito, com áudio, com vídeo, com foto, com simulados, pegando episódio de amigos, estudando com professor particular e ainda não conseguiu aprender ou conseguiu passar na prova, então cola nesses vídeos aqui, que aqui está a forma correta de você, de fato, estudar com o examinador credenciado e não cometer os erros globais da prova, que são os erros globais que te reprovam. E estudar sem examinador, sem ser com o examinador da prova, talvez faça com que você desenvolva erros globais sem perceber, sem o professor perceber. E aí você chega na hora da prova e acaba reprovando. Então, para não cometer isso, cola nesses vídeos aqui que a gente vai dar todo um help para vocês. Continuando então. Eu sou o Diogo Verzola, criador da EasyCal, do método responsável pelo maior número de aprovações de pilotos no Brasil, e por isso que eu estou te mostrando a forma certa de conseguir se preparar para o exame. Eu vou deixar aqui um cardzinho aqui em cima para você acompanhar o começo do trabalho com simulados. E ainda estamos no começo dos vídeos, tá? Nós vamos fazer hoje a segunda situação de uma das várias versões de simulados que nós temos dentro do modelo atual da prova. Nos vídeos aqui tem uma playlist aqui que eu deixei para você clicar e assistir na ordem certa. A gente já fez vídeo falando da parte 1 da prova, como responder as perguntas. Entramos agora na parte 2, no último vídeo a gente falou como performar corretamente uma situação da parte 2 da prova. E agora nós vamos dar continuidade fazendo hoje a versão 1 dos simulados, parte 2, Situation 2. Deixa eu botar aqui. Tá aqui meus áudiozinhos já estão no ponto para a gente começar a trabalhar. Então vamos lá. Na última situação a gente trabalhou lembra qual foi a pane que a gente trabalhou na última situação? A pane foi Smoke in the Passenger Cabin. Você lembra qual era o cenário, qual era a fase de voo que a gente estava? A gente estava taxiando em Dubai. Agora nós vamos trocar o cenário. Lembra o bizu que eu falei? Lembra qual foi a dica que eu dei? Preste sempre atenção. Onde estou? Qual é a fase do voo? Qual é a fase do voo? Qual é a fase do voo? Então, eu vou ler o cenário para você tentar adivinhar qual é a fase do voo. You have just taken off from Frankfurt Airport. Listen to Frankfurt Tower and read back. Pega o papel e caneta e vem conversar comigo aqui. Onde é que eu tô? Qual é a fase do voo? Talvez você diga, professor, você está na decolagem. Não, ainda não estou na decolagem, já está depois da decolagem. You have just taken off significa que acabei de decolar. Acabei de decolar. Se eu acabei, vou botar um B aqui. Se eu acabei de decolar, então, vamos lá, me ajuda a nos ajudar. Qual é a fase de voo que nós estamos? Eu chamo de departure. Departure. Então, vamos chamar aqui de departure, tá? E caso você queira saber a pronúncia correta, é assim, ó, departure. Leia aqui como se fosse em português, que não tem erro, tá? Aqui, ó, departure. É aqui que a gente dá. Então, a nossa fase do voo aqui é o departure, beleza? Acabei de decolar, então. O que vai ter nesse áudio? Lembra que eu te ensinei como fazer? Se você quiser, obviamente, aprender todas as estratégias e artimanhas, eu te recomendo que você se matricule no nosso curso, se torne nosso aluno oficialmente, que lá eu te passo passo a passo. Até chegar no módulo dos simulados lá do curso, eu consigo te mostrar o passo a passo certinho de como funciona cada uma das partes da prova e qual é o tipo de inglês que você deve falar. Porque muitas pessoas estudam com os áudios, estudam com os simulados, mas não sabem falar. Trava na hora de falar, ou a estrutura está errada, ou o vocabulário está errado. Então, lá no nosso curso, até chegar nos simulados, tem mais de, deixa eu fazer as contas aqui, mais de 100 aulas. Mais de 100 aulas, bem mais de 100 aulas. Até chegar nos simulados, para te mostrar o passo a passo de como é que funciona tudo. Tem 160 aulas, se eu não me engano, até chegar nos simulados. E aí você já vai estar pronto para poder montar as tuas frases. Mas vamos lá. Onde é que eu estou então? Recém-decolagem. Recém-decolagem significa o quê? Que o meu avião acabou de sair do solo. Ele acabou de sair do solo. Se ele acabou de sair do solo, o que vai ter nesse áudio? Uma instrução de saída. Então, sabendo dessa informação, fazendo esse exercício, escute aqui então qual que vai ser a instrução. Coloque lá, pegue o seu papelzinho e caneta e ouça essa instrução de saída.
Anak 123, maintain runway heading, turn left after passing 5,000 feet, call Frankfurt Control on frequency 132.40. Professor, eu não entendi 100% do áudio, o que eu faço agora? Bom, no vídeo passado, vai lá e assiste, se você não assistiu, eu te mostro como que você deve fazer para falar para o examinador repetir, tá? Então lá no vídeo, depois assiste lá e volta aqui. Mas se você quiser um bisu rápido, você fala assim, ó, say again please, e ele vai tocar de novo. Vamos mais uma vez? Anak 123, maintain runway heading, turn left after passing 5,000 feet, call Frankfurt Control on frequency 132.40. Lembrando, muito importante lembrar você o seguinte, não tem medalha para quem pega os áudios de primeira. Já falei isso, eu repito quantas vezes for necessário. Então, peça repetição. Você não será penalizado. Ah, professor, mas eu peguei tudo. Ah, se você pegou tudo, então, cara, então beleza, então não precisa pedir repetição. Mas se você tiver dúvida, cara, mais vale você pedir repetição e não parecer um super avançado na hora de fala do que perder ponto-chave e acabar reprovando em compreensão. Mas vamos lá. Qual eram os pontos-chave aqui desse áudio? Vamos ver se você anotou certo. Runway heading, turn left, after passing 5,000 feet e a frequência do controle que era 132.40. Haviam 4 pontos-chave. A proa da pista, curva à esquerda, passando 5.000 pés e 132.40, que era a frequência do controle. Você conseguiu pegar esses pontos-chave? Professor, eu peguei 3 pontos-chave desse. Tá? Deixa eu te mostrar aqui em louco. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui para você. Tá aqui, ó. Pontos-chave estão aqui. O runway heading, né? O turn left era ponto-chave. After passing 5,000 feet e o 132.40. Na verdade está errado aqui que são 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Era para ser o número 5 aqui, ó. Haviam 5 pontos-chave aqui. Haviam 5 pontos-chave. Então, se você não pegou o turn left, você fez 4 pontos-chave de 5. Significa o quê? Significa que você está com uma compreensão de 80%. Você tem que mirar aonde? Você tem que mirar pelo menos nos 70% ao longo da prova inteira. Aí você garante sua nota de compreensão. Então você pode cotejar em 1, 2, 3, que é o que eu acho que é o legal fazer, tipo I will maintain runway heading and I will turn left after passing 5,000 feet. After that, I will call approach control on 132.40 para pegar os pontos-chave e acertar sua nota de compreensão, estrutura, fluência, vocabulário e tudo mais. E que é sempre uma forma holística, né, cara? Nunca é uma coisa só. Agora, vamos lá. Depois de você cotejar, lembra que eu te falei na aula passada, no vídeo passado, que ele vai apresentar uma pane. A pane em questão... Vou botar aqui, ó, a pane, vamos ver se você sabe como é que fala em inglês isso. A pane é pneu estourado. E aí, será que você sabe falar pneu estourado em inglês? Como é que você fala pneu estourado em inglês? Bom, eu posso falar de duas formas. Eu posso falar assim, ó, tire blowout. Ou eu posso falar assim, ó, burst tire. Beleza? Ah, professor, no tire é com I ou com Y? Depende, tem lugar que escreve com Y, tem lugar que escreve com I. Mas não é isso que importa. Como ficaria a pronúncia aqui? Já que você gosta de saber a pronúncia, aqui ó, tire, leia isso aqui ó, leia isso aqui em português, tá? Daí funciona 100% das vezes. Ó, lê pra mim aqui ó, tire blowout. Ou pode falar o seguinte, burst tire, tanto faz, tire blowout ou burst tire fica a teu critério. O importante é que essa é a pane, lembra que eu te falei no vídeo passado? Você tem que chamar o controle, contato a pane e informar alguma coisa. Então a pane em questão era pneu estourado. E qual que é o que tem que fazer? O que deve informar ou intenção? É o seguinte, ele vai na prova vai estar assim. You had a burst tire during takeoff, ou seja, teve pneu estourado durante a decolagem. Call Frankfurt Control, report the situation and inform there is debris on the runway. Ou seja, você tem que informar ele que tem o que na pista? Debris. Tem que chamar o controle, contar que você teve um tire blowout e
informar que tem debris na pista. Como é que eu falo tem debris na pista? Aliás, o que é debris? Debris, na verdade, é aqueles pedacinhos, aqueles cacarecos que ficam na pista. A gente pode chamar de debris. E a pronúncia é assim, ó. Tem esse S só para sacanear na sua vida. Tem o S aqui, ó. Muita gente fala debris, tá errado, tá? É debris. Então tem o debris. O que mais que eu posso falar? Eu posso chamar de FOD, né, que é o Foreign Object Debris. Tem gente que fala que é Foreign Object Damage. Foreign Object Debris. Ou eu posso só chamar de Foreign Objects, tá? Mesma coisa. Debris, FOD, Foreign Objects, fica a teu critério, tu fala da forma que tu quiser. Ah, mas na instrução o avaliador falou que é para falar debris. Cara, a forma como você conhece é a que vale. Se ele falou para falar tire blowout e você falou burst tire, tá valendo, que isso é uma paráfrase, isso ganha ponto extra de vocabulário. Se ele falou para você informar que tem debris e você informou que tem FOD, tá tudo certo. Agora a questão é como é que tu monta essa frase e fala a seguinte frase: olha, controle, aqui é o NAC 1, 2, 3, eu tive um burst tire during takeoff. Como é que eu falo essa frase em inglês? Cara, como é que eu falo eu tive? I had a burst tire during takeoff. Isso é o que você vai chamar e falar, tá? E aí, deixa eu botar uma corzinha bonitinha aqui. I had a burst tire during takeoff. Vou botar assim, ó. E qual que é a sua intenção? O que você vai informar? Você vai informar que tem debris na pista. Como é que eu falo isso em inglês? Ah, tem é have. Não é have, pelo amor de Jesus. Tem é verbo haver, existir. Então eu falo assim, ó. There is debris on the runway. Professor, eu quero falar there is FOD on the runway. Posso? Pode. Professor, eu posso falar there are foreign objects on the runway? Também pode, fica a teu critério. Então você vai chamar o controle e vai falar que teve essa pane e vai informar ele, cara. Tu até pode falar assim, ó. I inform you there is debris on the runway. Eu te informo que tem debris na pista. Fica a teu critério, tá? Então faz essa fonia pra mim. Treina, procura treinar e falar. Vai lá. Control NAC 1, 2, 3. I had a burst tire during takeoff. There is debris on the runway. Pronto, você fez a comunicação. Você chamou o controle e falou sua pane. Eu vou botar um áudio aqui agora para ver se o controlador entendeu certo, que às vezes eles entendem errado. Para ver se eles entenderam certo. Presta atenção nesse áudio. No final desse áudio você vai falar affirm ou negative, tá bom? Vamos lá. ANAC 1, 2, 3 confirm. You had a burst tire during takeoff and you were advising to check the runway for foreign objects? Lembra que eu te falei no vídeo passado? Ah, professor, eu não entendi tudo que ela falou. Cara, tu pede say again. Ah, mas eu já pedi. Mas tu pode pedir uma vez por cada áudio, lembra disso? Então vamos lá. Say again, please. ANAC 1, 2, 3 confirm. You had a burst tire during takeoff and you were advising to check the runway for foreign objects? Primeira coisa que tem que fazer aqui, tu tem que falar pra menina se é um affirm ou se é um negative. O que você acha que é? É affirm ou é negative? Hein? Tá aqui, ó. O que você acha que é? Affirm ou negative? Ah, professor, eu falei tire blowout. Ela falou burst tire. Então, o que será que é? Será que é a mesma coisa? Affirm, tá? A pronúncia fica assim, ó. Affirm. Pra você a pronúncia é bem bonitinha. Affirm. Ah, mas não foi exatamente o que eu falei, mas não precisa ser exatamente. Tem que ser o mesmo sentido, a mesma ideia, tá? Então você vai falar aqui, ó. Affirm. Dizendo que você concorda com ela. O que agora, para fechar a situação, eu te pergunto assim, ó. What did the controller say? Lembra que eu falei que no final de cada situação tem um what did the controller say? Então você vai ter que contar no passado. Te digo uma coisa, ela me deu alguma instrução? Não. Ela me deu alguma informação? Não. Então ela só quis saber de mim. Então eu posso falar o quê? The controller asked me. Tudo no passado. O nome da estrutura que você quer aqui no what did the controller say? O nome dessa estrutura que você está buscando chama-se, falei no vídeo passado, reported speech. Significa o quê? Contar para o examinador tudo que o ATC disse no último áudio. Nesse caso, como ele fez pergunta para mim, cara, eu uso o asked me, the controller asked me. Perguntou se eu tive. Quantos pontos-chave você conseguiu pegar? Quais pontos-chave aqui? Era o burst tire, during takeoff, e o advising to check the runway for foreign objects. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó.
burst tire during takeoff, advising to check the runway for foreign objects. Quantos pontos-chave desses você conseguiu pegar? Então, como que eu faço esse reported speech? The controller asked me if I had a burst tire during takeoff and if I was advising to check the runway for foreign objects. O que eu falei aqui? Perguntou se eu tive um pneu estourado durante a decolagem e se eu estava avisando para checar a pista para objetos estranhos, for foreign objects. Teria outra forma de falar, professor? Sim, muito mais simples. The controller asked me if I had a tire blowout during takeoff and if I advised to check the runway. Ou if I advised to check the runway for debris, por exemplo. Dá para simplificar, dá para enxugar. O importante é trazer os pontos-chaves. O que é a tua nota de compreensão? Aqui tinha 4 pontos-chaves. Lá no áudio de cima tinha 5, eu botei errado aqui, tem que consertar lá no PDF do simulado. Haviam 9 pontos-chaves aqui nessa situação, na Situation 2. Agora, faça um exercício bem bacana com você mesmo. Haviam 9 pontos-chave entre as duas situações. Como tu pode perceber aqui está 8, mas são 9. Quantos pontos-chave você conseguiu pegar? Faça uma reflexão sincera. Desses 9, quantos daqueles azulzinhos ali tu pegou? Professor, eu peguei 7 de 9. Se você pegou 7 de 9, então a tua nota está acima de 70%. Ou seja, você está passando na prova em compreensão. Aí eu peguei 6 de 9, está batendo na trave e entrando. Você tem que ter mais ou menos 70%, né, ou mais de compreensão dos pontos-chave para conseguir nível 4 em compreensão. Importante você saber essa informação. Ah, professor, e se eu conseguir, sei lá, eu conseguir 80%, então é nível 5 compreensão. Beleza? Então é importante você saber que não adianta estudar com simulado, cara. Percebe que tudo que eu estou te falando aqui é uma coisa que só o examinador da prova pode passar. Somente quem aplica a prova. Então eu sou examinador da prova, eu sou credenciado, aplicador, examinador, avaliador do exame ICAO. Tanto de controlador de tráfego aéreo quanto de piloto. Então por isso que eu posso te trazer essa forma correta de estudar. Não é só inglês. E inglês é uma parte do que você precisa. Você precisa saber inglês, sim. Você precisa saber a métrica de fala ICAO, ou seja, o sistema que a ICAO quer que você fale. E você precisa ter certeza que você não está cometendo erros globais para passar na prova. Então vai além do inglês. Quem estuda só com inglês estuda uma parte do estudo. É limitado, por isso que muita gente que estuda inglês, fala inglês, mora fora, chega na prova e não passa. Então, a forma correta de estudar com simulados é entendendo que você tem que saber os bastidores, como que funciona o protocolo de avaliação, de examinação e também como montar as frases. O segredo está aqui, ó. Como montar as frases dentro do padrão métrico ICAO. É isso que você tem que buscar. Você tem que montar as falas dentro do padrão métrico ICAO e não cometer erros globais. Que são erros globais? São os erros que te levam para o ICAO 3. Então você pode errar um monte de coisa na prova, desde que não seja global. Agora o erro global tem uma tolerância muito menor. Então você tem que conhecer os erros globais, treinar a ponto de não cometê-los, chegar na prova e passar. E quem é que te mostra quais são os erros globais? O examinador dessa prova, tá bom? Inclusive, final desse mês agora de junho, eu vou montar um treinamento, um intensivão ICAO, mostrando passo a passo de como ir do zero, do absoluto zero, até pelo menos o ICAO 4 e no máximo 6 meses. Eu vou te mostrar o passo a passo certinho, todas as métricas, todos os pulinhos do gato e todo o inglês certo, porque eu te ensino inglês de verdade, para que você consiga, mesmo começando do zero, ter o ICAO em menos de 6 meses. Para participar vai ser gratuito, assim que eu tiver a data, que a gente tiver as matrículas ali, a gente vai deixar um link, você vai se inscrever para participar e não pagar nada para participar, tá bom? Então o que a gente fez hoje? A gente fez nós estamos fazendo passo a passo, certo? A gente já fez, ó, version 1, versão 1 da prova, part 1, fizemos um vídeo, vou deixar aqui para você clicar, tem uma playlist aqui. Fizemos version 1, part 2, situation 1, ou seja, versão 1, parte 2, situação 1. E agora
Version 1, Part 2, Situation 2. A segunda situação da parte 2 da versão 1. Nós vamos sempre andar assim, fazer milhares de vídeos. Professor, mas tu está entregando as provas todas, simulado. Por que você está fazendo isso? Porque a gente não tem pano preto nenhum. Aqui não é pano preto. Aqui é te mostrar certinho como que as coisas funcionam. Te mostrando passo a passo. Professor, tu vai botar todos os simulados aqui? Vou botar todos os simulados aqui, por isso me ajuda. Se você ainda não deu seu like, seu beleza ali, clica ali, não custa absolutamente nada para você. Se tem alguma coisa do vídeo que você não entendeu, comenta aqui embaixo. Se quiser comentar quantos pontos-chave você pegou, comenta aqui embaixo. E se puder compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, todos os seus colegas na aviação, clica ali em compartilhar. Manda nos grupos, vai ajudar a gente bastante na nossa missão de acabar com o pano preto na aviação. Então dê um like, se inscreva no canal. Se você não é inscrito ainda, ativa a notificação para receber milhares de vídeos que a gente está fazendo e compartilhe com todos os seus amigos para a gente acabar com o pano preto na aviação. Próximo vídeo eu vou continuar, fazer a Situation 3 e por aí vai. Por muito tempo nós vamos fazer isso, mostrando todos os simulados sem pano preto, como fazer, como treinar, para você pegar os áudios aqui, para você já ir praticando e treinando, porque eu quero ir na sua carteira e eu quero um print da tua aprovação dizendo que eu fui corresponsável por essa vitória. E aí a minha missão se conclui, tá bom? Muito obrigado então, thank you very much. Te espero no próximo vídeo. Thank you again for watching and see you around.